3 segredos que o poder tentou apagar da história. Teve um cara que entrou num arquivo empoeirado em Praga, virou uma caixa de madeira rachada e encontrou um diário que ninguém deveria ter lido. O papel estava grudento, com manchas escuras que pareciam café velho, mas não era café. As letras tremidas contavam uma história que não batia com nada que estava nos livros. Ele ficou parado ali, segurando aquilo, sentindo o cheiro de mofo subir, e percebeu que tinha acabado de tocar em algo que podia mudar tudo. Vamos te mostrar 3 segredos que ficaram escondidos durante séculos, e você vai entender por que alguém fez questão de trancar essas verdades num porão úmido onde ninguém ia olhar. A tenda militar cheirava a suor azedo misturado com ferro enferrujado. As moscas zumbiam em volta das mesas onde mapas rasgados se espalhavam, e no canto, embaixo de um cobertor encardido, um soldado chamado Victor respirava devagar, fingindo que cada respiração era a última. Ele tinha ouvido os oficiais conversando na noite anterior, falando sobre a ofensiva que ia massacrar o batalhão dele de manhã. Ninguém ia sobreviver. Victor sabia que se ele falasse, iam achar que ele estava com medo, iam rir da cara dele ou pior, iam fuzilar por covardia. Então ele bolou outra coisa. De madrugada, quando o acampamento ainda dormia, ele pegou a faca, fez um corte raso no próprio braço, deixou o sangue escorrer na camisa e deitou perto da linha de frente, onde os corpos dos mortos do dia anterior ainda estavam largados. Ficou ali, imóvel, respirando tão devagar que o peito quase não mexia. Quando o ataque começou, os tanques passaram por cima dele, a terra tremeu, estilhaços voaram, mas ele continuou deitado, fingindo que era só mais um cadáver. Horas depois, quando os soldados inimigos avançaram para conferir os mortos, ele continuou parado. Um oficial chutou a perna dele, ele não se mexeu. Outro virou o corpo dele com a bota, ele deixou a cabeça pender pro lado, olhos entreabertos como se já tivesse partido. Eles seguiram em frente. Victor esperou o sol se pôr, esperou o barulho dos tiros sumir, esperou até que o campo de batalha ficasse só com o vento soprando entre os destroços. Aí ele se levantou, coberto de terra e sangue seco, e começou a andar. Andou a noite inteira, atravessou a linha inimiga, encontrou um vilarejo abandonado e se escondeu num celeiro que fedia a rato morto. Nos dias seguintes, ele interceptou mensagens, ouviu conversas, anotou tudo num caderno velho que achou no chão. Descobriu rotas, nomes de generais, planos de ataque. Voltou pro próprio exército 3 semanas depois, magro, sujo, parecendo um fantasma. Quando ele entregou as informações, os comandantes não acreditaram. Acharam que ele tinha desertado, que tinha enlouquecido. Mas as coordenadas que ele trouxe batiam, os nomes conferiam, e na semana seguinte, o exército dele executou um contra-ataque que pegou o inimigo de surpresa. A guerra virou. O que ia ser uma derrota virou vitória. Victor nunca recebeu medalha, nunca apareceu em foto oficial, nunca teve o nome citado nos discursos. Os generais pegaram o crédito, disseram que foi estratégia brilhante deles. Victor voltou para casa depois da guerra, trabalhou numa fábrica de sapatos, morreu velho, e só décadas depois, quando o neto dele encontrou o caderno escondido no sótão, a verdade veio à tona. Mas aí já era tarde. Os livros de história já tinham sido escritos, e ninguém ia reescrever para colocar o nome de um soldado raso que fingiu ser cadáver e mudou o rumo de uma guerra inteira só porque teve a coragem de deitar no meio dos mortos e esperar. O corredor era estreito, as paredes suavam umidade, e a luz da tocha fazia as sombras dançarem como se estivessem vivas. O bibliotecário descia as escadas de pedra, contando cada degrau, porque se ele errasse, ia parar no lugar errado, e no lugar errado tinha só ossos de quem tentou antes. Lá embaixo, num subsolo que não constava em nenhum mapa, ficava uma sala com estantes de ferro, e nessas estantes, livros que ninguém podia ler. Não era proibido porque eram perigosos. Era proibido porque contavam a verdade. Tinha um livro sobre o rei que matou a própria mãe para pegar o trono, outro sobre o massacre que a igreja financiou e depois disse que nunca aconteceu, outro sobre o Tratado de Paz que na verdade foi um genocídio disfarçado. Os reis sabiam que aquela biblioteca existia. Tentaram queimar 3 vezes. Na primeira vez, mandaram soldados com tochas. Os soldados entraram, mas nunca saíram. Na segunda vez, mandaram arquitetos para selar as portas com pedra. No dia seguinte, as pedras estavam no chão, quebradas, e dentro da biblioteca tinha uma mensagem escrita na parede com carvão que dizia só uma palavra: não. Na terceira vez, o rei mandou envenenar o poço de água que abastecia o subsolo, achando que ia matar quem estava lá dentro protegendo os livros. Ninguém morreu. A água continuou limpa. Foi aí que ele desistiu e decidiu que era melhor fingir que aquilo não existia. Durante séculos, a biblioteca ficou lá, e só alguns bibliotecários escolhidos sabiam onde ficava a entrada.
Eles passavam a informação de boca em boca, nunca por escrito. Quando alguém descobria a entrada por acidente, eles simplesmente mudavam a entrada de lugar. A sala continuava a mesma, mas o caminho para chegar nela mudava. Assim, quem tentasse voltar não achava mais nada. Em 1800 e alguma coisa, um pesquisador francês que estava estudando arquitetura medieval tropeçou num alçapão embaixo de uma igreja reformada. Desceu, achou a biblioteca, ficou 3 dias lá dentro lendo. Quando ele saiu, o cabelo dele tinha ficado branco. Ele escreveu um relato, mas ninguém publicou. Disseram que ele tinha enlouquecido. Ele morreu 2 anos depois, e o relato sumiu. Mas cópias existem. Estão espalhadas em arquivos privados, em coleções que não são catalogadas, em mãos de gente que sabe que se falar demais, vai sumir também. A biblioteca ainda existe. A entrada mudou de novo, mas os livros continuam lá, esperando. E todo rei que sobe ao poder recebe um aviso. Não tente queimar o que já foi queimado 3 vezes. Você vai falhar igual os outros. O convés rangia, a madeira inchada de salmarinho parecia que ia rachar a qualquer momento, e o capitão olhava para o horizonte sem piscar, como se estivesse esperando alguma coisa que nunca ia chegar. O navio tinha saído do porto de Lisboa em abril de 1728, carregado de ouro, especiarias, tecidos caros, e uma tripulação de 60 homens. Destino era a Índia. Mas ele nunca chegou. E também nunca afundou. 6 meses depois, um pescador avistou um navio ancorado numa baía isolada no litoral africano. Subiu a bordo. Tudo estava intacto. As velas estavam amarradas direitinho, a carga continuava nos porões, os pratos de comida estavam nas mesas, ainda com restos de peixe seco e pão duro. Mas não tinha ninguém. Nem um corpo, nem um rastro de sangue, nem sinal de luta. Os documentos de bordo estavam todos ali, organizados. A última entrada no diário de bordo dizia só isso. O vento parou. Eles estão vindo. Não explicava quem eram eles. O pescador avisou as autoridades, e quando os oficiais chegaram para investigar, o navio tinha sumido de novo. Não afundou, não foi rebocado, simplesmente sumiu. 20 anos depois, um comerciante holandês jurou que viu o mesmo navio ancorado perto de Madagascar. Ele reconheceu pelo nome gravado na proa e pela descrição que tinha lido nos relatórios. Mas quando ele tentou se aproximar, uma neblina densa cobriu tudo, e quando a neblina passou, o navio não estava mais lá. Teve mais avistamentos. Sempre em lugares diferentes, sempre ancorado, sempre vazio. Teve gente que disse que subiu a bordo e encontrou tudo exatamente igual. Os pratos nas mesas, a carga intacta, o diário de bordo com a mesma última frase. Tem uma teoria que diz que a tripulação desembarcou em algum lugar e foi massacrada por nativos, mas isso não explica porque o navio continua reaparecendo. Tem outra teoria que diz que eles morreram de uma doença misteriosa e os corpos foram jogados no mar, mas isso também não explica os avistamentos. A teoria mais estranha é que o capitão fez um pacto antes de partir, algo que envolvia nunca chegar ao destino e nunca afundar, e que o navio está preso num ciclo, reaparecendo em lugares aleatórios, sempre vazio, sempre esperando uma tripulação que nunca vai voltar. O último avistamento documentado foi em 1932, perto da costa da Namíbia. Um navio britânico registrou no log que viu uma embarcação antiga, com velas rasgadas mas ainda em pé, ancorada perto de um recife. Mandaram um bote para investigar. Quando os marinheiros chegaram perto, ouviram um barulho vindo de dentro do navio, um som de passos no convés, mas quando subiram a bordo, não tinha ninguém. Só o vento soprando entre as cordas e aquele silêncio pesado de lugar abandonado há tempo demais. Eles saíram correndo, voltaram para o navio britânico, e quando olharam para trás, a embarcação antiga tinha sumido de novo. Ninguém fala mais sobre isso. Mas os registros existem, guardados em arquivos navais que você não acessa sem autorização especial.